Nesse último mês de dezembro, o apóstolo Valdemiro Santiago voltou a armar a velha armadilha para pegar os fiéis. Claro que não tem mais o que se inventar para tentar de alguma maneira tirar dinheiro dos seus membros. Ele voltou à velha prática, aquela que já estava sumida há algum tempo, a chave abençoada. Ele mandou confeccionar 100.000 chaves para R$100. Sendo assim, cada fiel vai pagar R$100 por uma pequena chave que não abre porta nenhuma, simplesmente de enfeite. Segundo ele, é para abrir as portas do ano de 2025 e assim, a troco de R$100, abriria no mundo espiritual muitas bênçãos, que o ano de 2025 seria totalmente abençoado. Claro que sim, abençoado para a Igreja Mundial e para os familiares do apóstolo Valdemiro Santiago, que enriquece anos após anos com o dinheiro dos fiéis. Sendo 100.000 chaves a R$100 cada uma, geraria para ele, para esse ano de 2025, R$10 milhões. Sim, creio que o ano será abençoado, mas sim, para ele e seus familiares e para aqueles que gozam desse dinheiro que é arrecadado. Tanto os bispos quanto os familiares, pois os bispos ainda dão uma lambidinha nessa arrecadação, conforme já divulgado por vários pastores, e é claro, o restante vai tudo para a sede. Essa prática já estava esquecida e há cerca de 2 anos ele já tramou todas o que ele já pôde. Teve a da caneta, teve a do tijolinho, teve a da bata abençoada, que era vendida lá por acho que cerca de R$1.000, aonde ele levou para o Rio Jordão para poder lavar depois dos irmãos colocarem o nome dele ali. Aí ele foi lá e batizou aquela capa e os irmãos ficaram aqui chupando o dedo. Porque, querendo ou não, além de viajar lá para Israel, ele ainda lambeu R$1.000 de cada irmão. Então, naquela época, deu cerca de 8 milhões para ele. Agora ele aumentou, voltando de novo a história da chave abençoada, ao valor de R$100 para cada fiel. Mas é claro, não vai faltar não. Se faltar a chave, ele manda fazer, pois ele não gasta mais que R$1 para fazer cada chave, para enfiar nos irmãos a R$100. Olha que lucro exorbitante. Mas isso ainda não é nada. O absurdo aconteceu agora no mês de dezembro. Tem um bispo Sidney que ele estava com câncer, gente. Ele estava internado no hospital. O apóstolo Valdemiro Santiago foi lá visitar ele, fez o merchan dele e profetizou para ele naquele dia. Mas isso não foi porque o apóstolo Valdemiro Santiago ele tem um bom coração. Se ele tivesse um bom coração, não tinha muitos pastores de seus empregados que não estaria passando fome, vivendo às mínguas em casas alugadas, porque nem os aluguéis ele paga, e muitos desses pastores já chegaram a pedir esmola para os outros para poder matar a fome dos filhos. Ele foi no hospital com um propósito específico. Não foi por amor ao coração, por dizer que ama aqueles que estão fazendo a obra com ele. Não, ele foi lá justamente para fazer uma propaganda dessa chave dos R$100 que estava sendo vendida no mês de dezembro. Ele foi no hospital visitar o bispo Sidney, tirou foto junto com ele, a esposa dele, inclusive a bispa Francileia também estava junto, foi divulgado tudo isso. E, inclusive, essas filmagens, ele levou tudo para o culto dele e fez lá aquele merchan. Inclusive, o bispo lá chegou a ligar, mandar um áudio para ele, falando que estava dando R$100 para o propósito da chavinha. Aquilo foi uma das piores propagandas que Valdemiro fez para poder trazer esses fiéis, mediante a uma suposta cura, para ganhar deles R$100. Infelizmente, o bispo chegou a testemunhar que estava curado por causa da profecia de Valdemiro Santiago num culto ao vivo. Ô bispo, você tem ele falando aí, bispo? Eu sou o Sidney. Estou assistindo agora aqui do hospital. E senti no coração de fazer parte dos 157 mil, ajudando com R$100. Ele estava no hospital, o senhor foi fazer uma visita lá no hospital. É? Aí olha só a glória de Deus aqui. Fala que está ajudando com 100. Começa lá. Apóstolo Sidney, estou assistindo agora aqui do hospital. E senti no coração de fazer parte dos 157 mil, ajudando com R$100.
Aqui vem. O Senhor esteve aqui e me deu um abraço. E o câncer terminal foi embora. Para a glória de Deus. Só que, infelizmente, esse bispo não estava curado. Porque o bispo morreu de câncer. Vocês compreendem agora a tamanha leviandade de Valdemiro Santiago em relação às coisas de Deus, em relação às pessoas que estão enfermas, moribundas, precisando de um auxílio divino? Ele se aproveitou de tudo isso para ganhar R$100 de cada membro da igreja e daqueles que assistem e acreditam que aquela chavinha poderia realmente gerar milagre. E aí o bispo morreu justamente de câncer. Agora eu trago vocês a uma reflexão que se Deus cura alguém de câncer, o camarada vai morrer de câncer? Não morre, porque Deus curou de câncer. E se ele morre de câncer é porque Deus não curou? Vocês concordam? Talvez o bispo, coitado, mediante a expectativa de que aquela profecia de Valdemiro Santiago fosse se cumprir, ele foi e fez aquele vídeo dizendo que estava curado do câncer e disse que deu R$100 em prol da chavinha abençoada. Uma situação complicada. Eu fiquei com muita pena quando eu fiquei sabendo que o bispo morreu. Inclusive, Valdemiro Santiago usou o áudio dele, usou imagens dele, usou a fé dele para ganhar R$100 de cada membro. Para você ver que quando o camarada ele chega a esse ponto, ele perdeu o propósito em si. Talvez lá atrás, quando ele começou, quando ele saiu lá da Igreja Universal, talvez ele teria realmente esse propósito de buscar almas para o reino de Deus, de dar a sua vida em prol do reino, como ele já disse. Mas hoje ele viu que é muito fácil enganar o povo, ele viu que é muito fácil ganhar dinheiro fácil, e continuou se desvirtuando do caminho, do propósito a qual ele tinha lá no começo. E hoje ele cresceu tão grandemente que o que ele ganha já não é nem o suficiente para manter a quantidade de bens e de funcionários que esse homem agregou. O homem já tem avião, tem fazendas, tinha um resort, um hotel lá em Fernando de Noronha, tinha as casas dele aqui em Ilhabela, tinha mansões em Alphaville, carrões, tinha barco. Esse cabra, gente, onde ele conseguiu tudo isso? Ele não foi para uma empresa, gente, bater martelo, apertar botão como todo mundo. Ele não foi para uma obra, para uma construção civil, gente, carregar a lata de massa nas costas, ferrar tudo a orelha aqui de carregar massa, ferrar braço, bater martelo em cabeça de dedão, que a cabeça do dedão parece que tem uma bomba ali. Não, ele não foi fazer isso. Ele conseguiu tudo isso exatamente de você, meu irmão, que está aí acreditando que aquilo que ele propõe como tijolo, carriola, tijolinho mesmo, ele não assentou mas ele fez tijolinho para enfiar em você. Fez aquela bendita caneta lá. Gente, olha a tamanha ignorância do povo de Deus. Igual Edir Macedo. A tamanha ignorância do povo de Deus, gente. Ao ponto de investir o dinheiro do arroz e feijão em uma caneta que ele pode ir lá na papelaria e não pagar mais que R$1,50. Se você precisa de uma chave, meu camarada, vai lá no chaveiro, ele vai te cobrar R$10 para fazer uma chave. E se você tiver fé do tamanho, nem que seja pequenininha, do grão de mostarda, e você orar em cima daquela chave e materializar algo, acontece, porque a fé é trazer à existência aquilo que não existe. E você não precisa pagar para fulano de tal e para Beltrano de tal para alcançar, não. É muito simples. É necessário ter fé. Mas a ignorância do povo de Deus chegou ao ápice da loucura que nem para ter fé em Deus os caras não têm mais. Não tem mais. Prefere arrancar aquilo que não tem e dar para aquele que já tem de quilo, para poder tentar alcançar aquilo que sequer Deus está olhando. Como que Deus vai se colocar no meio de um trem desse aí, de comprar uma chave para materializar um bem em 2020? Materializou sim, como eu já disse, lá para Valdemiro Santiago, enquanto os outros continuam aí passando miséria, pastores membros dentro da igreja passa miséria, mas arranca o que tem para abençoar a vida dele, aonde ele não precisa mais, não precisa, porque infelizmente ele já arrancou tudo que tinha dos camaradas e agora arrancou mais um tanto
do 13º dos ignorantes. Infelizmente, me perdoem das palavras, mas eu estou chamando de ignorante em relação à sabedoria, em relação à inteligência. Porque o cara ignorante, ele não sabe fazer sequer uma conta de 2 mais 2. Imagine aqueles que precisam alcançar o conhecimento sobre Deus para alcançar a fé. Se ele não conseguiu aprender de graça na escola, vai aprender num exercício de fé? Fica complicado, né, gente?